E aí, gente, é possível levar gato por lebre na hora de escolher um livro para uma criança que está começando a ler com independência? O que vocês acham? Meu nome é Bruna Cardoso, esse aqui é o Ler o Mundo. A gente fala muito sobre leitura, sobre alfabetização, sobre literatura. E aí, hoje eu vou falar sobre isso. Sobre como a gente pode pensar em livros legais para as crianças que estão começando a ler com autonomia para não levar gato por lebre, não é verdade? Eu já trabalhei durante muitos anos como professora alfabetizadora em salas de apoio também para as crianças que tinham mais dificuldade na alfabetização. E eu cheguei a usar, sim, livros que hoje em dia eu considero que não são as melhores opções, porque na época eu não tinha outras opções e porque na época eu não conhecia tanto sobre literatura. A literatura aqui no Brasil também, o mercado editorial não estava do jeito que está, não tinha tanta coisa bacana. E aí eu não conseguia ainda refletir sobre isso de uma maneira mais madura. Eu não gostava tanto dos livros, mas também eu não conseguia ver outras opções. Então, hoje em dia, como eu tenho essas outras opções, como eu já estudei bastante sobre literatura, eu me sinto mais à vontade para falar sobre isso. Tem uma fase no processo de alfabetização em que as crianças começam a conseguir ler com mais autonomia. E aí, ler um livro inteiro, perceber que consegue ler um livro com independência é muito, muito importante nesse processo. A criança se sente potente, ela se sente capaz e avança muito. E aí, eu sempre usei, no passado, eu usava os livros dessa coleção aqui, que é uma coleção que tem mais de 30 anos, que tem o seu valor dentro da nossa história aqui, do que o mercado editorial brasileiro oferecia. E é uma coleção que ela é feita com uma concepção de alfabetização, que está por trás dela. Ela é feita para as crianças lerem sozinhas, como se fosse uma cartilha. Na verdade, hoje em dia eu olho para esse livro e eu vejo que ele é uma cartilha disfarçada de livro. Por quê? Porque cada livro da coleção trabalha só com um tipo de sílaba e vai indo numa ordem crescente de dificuldade, e que tem a ver com uma concepção tradicional de alfabetização, que você ensina para as crianças as coisas numa ordem e a criança está lá para receber isso também numa ordem. E hoje em dia, a gente que trabalha com a abordagem construtivista, que acredita que a criança é potente, que ela aprende o tempo inteiro, que ela observa tudo à volta dela, e em volta dela as palavras têm todas as sílabas possíveis, e ela pensa sobre o sistema de escrita e ela levanta hipóteses. A gente percebe que não faz sentido a gente oferecer livros para as crianças que só tenham um certo tipo de sílaba, porque aquela criança só vai ser capaz de ler aquele tipo de sílaba naquele momento. Isso não faz sentido nenhum. Então, eu olho para essa coleção hoje em dia e vejo ela como limitada. Além de ser uma cartilha disfarçada de livro, eu acho que a narrativa ela é muito empobrecida, porque como a autora pensou nas sílabas que ela poderia usar para escrever esse livro, para poder escrever, então a narrativa fica pobre, as rimas também são pobres, porque esteticamente as escolhas foram feitas em função disso, então não é que na hora de você escolher as rimas, o que o autor escolhe é a estética, é simplesmente o que cabe naquele momento por conta do processo de alfabetização. Na verdade, isso não é literatura, ou se for considerado literatura, é uma literatura totalmente didatizada, fora da essência dela, certo? Mas aí fico pensando, eu acho que vocês devem estar pensando também, então não é possível, não existem livros para as crianças lerem com autonomia? É claro que existem vários que são muito legais. E hoje eu vou trazer um exemplo de livro, que é esse aqui, que, nossa, a minha filha Cecília está amando ler. Chama Farra no Quintal, da Edith Chacon, ilustrações de Fran Junqueira. O que acontece? Esse livro, ele tem uma história bacana, uma narrativa muito bacana, só que o texto traz aquele fôlego para a criança ler, que a gente brinca, um livro que a criança tenha fôlego para ler. O que significa isso? Que ela consiga ler o livro inteiro sozinha, ou ler o livro com independência, se sinta capaz de ler, e esse livro proporciona isso sim, só que com uma história super bacana e com rimas também que fazem sentido esteticamente, quer dizer, não é que faz sentido, mas que elas esteticamente
som bacana, sei lá, não entendo tanto para poder falar sobre isso, sobre análise estética, eu não sou especialista nisso, mas quando eu leio esse livro, eu sinto que é muito mais prazeroso, é muito mais sonoro, muito mais gostoso de escutar do que esse outro livro, em que as rimas são meio que, não seriam forçadas, mas enfim, elas existem por conta da sílaba que precisa ser usada. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Ó. O pato fala, sapo cara de papo. O sapo fala, pato cara de bobo. E aqui, olha um trecho. O pato observa o gato, que quer caçar o rato, que pede ajuda pro pato, que de fato acha chato gato caçar rato. Então tem uma sonoridade, né? E tem uma linha narrativa e uma linha estética também da sequência das frases que faz ficar completamente diferente. E eu acho que as crianças merecem isso, né? As crianças que estão em início de alfabetização, qualquer criança em qualquer fase da vida, ela merece livros com qualidade literária, né? Com qualidade estética, com qualidade no texto, com qualidade nas ilustrações. Eu acho que a gente, na hora da gente escolher um livro, a gente tem que pensar nisso, né? Porque hoje o mercado editorial, ele oferece coisas legais. Pra gente não acabar levando gato por lebre, porque simplesmente está exposto ali em primeiro lugar na prateleira, ou porque sempre teve esse tipo de livro na escola, e aí a gente, por não pesquisar, acaba pedindo todo ano a mesma coisa. Eu sempre que eu vou nas livrarias, eu vejo essa coleção sempre em destaque. E aí o que acontece? Como sai muito, as livrarias continuam oferecendo muito. E aí as pessoas, as escolas, os professores, as famílias acabam não conhecendo outros livros que são muito mais legais para as crianças, que elas podem aproveitar muito mais. E a criança aqui, ela não vai ter uma seleção de sílabas de acordo com o que ela teoricamente deva ser capaz de fazer. Não, e ela pode ser que esbarre com sílabas que ela não consiga ler sozinha, mas que dentro do contexto ela perceba o que é aquela palavra, ou ela pede uma ajuda, enfim. E a leitura, ela começa a fluir de um jeito muito melhor, do jeito que tem que ser, né? Não só em cima da decodificação, mas também com a possibilidade de fazer inferências, porque como aquele texto ele é muito melhor, a criança está muito mais envolvida nele, então ela é capaz de inferir muito mais também, né? Porque ela tá dentro da história. Então, de repente, eu vou dar um exemplo do que eu tô falando, tá, gente? Olha aqui, ó. Aquilo que eu já li até, ó. O pato observa o gato. Observa, teoricamente, é uma palavra mais difícil de ler, mas quando ela estava lendo, ela foi tranquila, ela nem precisou me pedir ajuda, certo? E é isso, a criança às vezes vai parar numa parte, vai ver o contexto, vai olhar as ilustrações, e como ela tá dentro da leitura, ela tá preocupada em entender e em desfrutar dessa leitura acima de tudo, ela vai se virar muito melhor. Então é isso, vamos sim dar autonomia para as crianças, vamos sim escolher livros para que elas tenham fôlego para ler, mas acima de tudo vamos escolher livros com qualidade literária, tá bom? É isso. Se você quiser mais dicas de livros, a gente tem um Instagram que tá assim, ó, de dicas, no blog também. E se você quiser saber mais sobre essa concepção de alfabetização que eu falei, sobre o construtivismo, na nossa plataforma a gente fala bastante sobre isso. www.leromundo.com.br. É isso. Obrigada. Tchau, tchau.